aprovação. Boa tarde, gente. Essa é a nossa primeira aula de geografia. Eu sou a professora Flávia Queiroz, né? A gente vai ter outros encontros mais pra frente, vocês vão poder me conhecer. Aqueles que já conhecem, sejam bem-vindos novamente, tá? A aula de hoje é uma aula mais curta, porque é somente uma introdução ao estudo de geografia, tá? É só pra gente ter uma visão geral. É um conhecimento que é muito importante que todos tenham, não é? Não importa a série, né? Desde o primeiro contato com a geografia, já no Fundamental 1, até o ensino médio. Então é importante que a gente tenha essas bases, tá certo? Sobre a geografia, sobre o estudo da geografia, para facilitar o conhecimento no futuro, tá ok? E é isso aí, gente. A gente vai iniciar aí falando um pouquinho para vocês sobre o que é geografia, né? Então, primeiro de tudo, geografia é uma ciência que ela tem como principal objeto de estudo o espaço geográfico. Então, todo espaço geográfico, todo lugar onde nós estamos, onde nós habitamos, quer seja ele modificado, quer seja ele um espaço natural, não importa o que quer que seja, a geografia, ela estuda todo esse espaço geográfico e todas as coisas que acontecem nele, né, em todos os aspectos. A gente vai ver melhor um pouquinho mais pra frente, tá certo? Em termos de significados, a gente diz assim, que geo significa terra, né? Ou melhor, justamente, geo significa terra e grafia seria a descrição da terra. Então, ou seja, é falar da terra em todos os seus aspectos. Na verdade, a geografia, ela descreve todos os elementos contidos na superfície da terra. Então, a gente estuda a atmosfera, né? Aqui, que é o ar, a gente estuda a hidrosfera, que é a parte de água, a gente estuda a litosfera, que são as rochas, a gente estuda a biosfera, que é toda a vida que existe sobre a terra. E não só isso, né? Eu estou citando aspectos físicos, mas a gente estuda todos os outros aspectos econômicos, físicos, todos os outros aspectos que acontecem na Terra, tá certo? Então a geografia é esse estudo amplo e geral de todo o espaço terrestre, toda a superfície da Terra. Então ela é a descrição da Terra. Eu quero mostrar para vocês, né, a partir de agora, né, que a geografia, na verdade, ela se divide, a gente consegue estudar vários aspectos, né? Porque quando a gente fala de toda a Terra, então existem diversos aspectos da geografia, né? Muito amplo estudar a Terra inteira. Então a geografia, ela se divide, né, para poder entender melhor tudo o que acontece no planeta Terra. Então a gente vai ter aí a geografia física, a geografia humana, a geografia política, geografia cultural, geografia médica. A gente vai ver que a geografia, ela vai se desdobrar em diversos ramos para poder a gente ter uma compreensão melhor do planeta Terra. Então agora a gente está vendo aí nessa imagem que vocês estão vendo a geografia física, né? Nesse slide a gente está vendo a geografia física, que é aquela geografia que ela estuda as características naturais, tudo que se refere à natureza. Por exemplo, ela estuda o clima, a vegetação, a hidrografia, o relevo e inclusive os impactos decorrentes da própria exploração humana nesses ambientes, né? Então a gente está vendo aí, por exemplo, eu coloquei várias imagens para vocês. Essa primeira aí de cima são os rios, então se refere à hidrografia. Então a geografia física, ela se encarrega de estudar a hidrografia, não só rio, né? Tudo que se refere à água, né? Água salgada, água doce, enfim. A gente tem na imagem de baixo, logo abaixo aí que representa a hidrografia, a gente tem o que? Os climas, né? Os diversos climas que tem no planeta inteiro, né? No próprio Brasil, a gente tem uma diversidade de climas muito grande, até por conta do tamanho do nosso território. Então, a geografia física também se encarrega de estudar os climas, né? Os climas polares, tropicais, temperados, né? Os climas áridos do mundo inteiro. Você está vendo na imagem aqui um deserto, uma geleira, né? Enfim, vários aspectos aí. São os climas do mundo inteiro. Então, na geografia física, a gente também estuda esses climas. Estudamos também do lado direito, né, do clima. Você está vendo aí, né, os vários tipos de vegetação. Então, os vários tipos de florestas, de matas, né? Então, todo esse tipo de vegetação aí, você está vendo mangues. Você está vendo aí cerrado, campos limpos, né? Então você está vendo floresta de araucárias. Então tudo que for ligado às plantas
Então nós também estudamos na geografia física. E no meu canto esquerdo você está vendo aí montanhas, cadeias de montanhas. Então montanhas é o quê? É relevo. Então é o formato que a Terra possui, né? E como foi que foram criados esses formatos, né? Esses modelos de relevo que a gente encontra em todo o planeta. Então, planaltos, planícies, depressões, cadeias montanhosas, tudo isso se refere a relevo. Então, veja, eu falei para vocês da hidrografia, falei para vocês do clima, do relevo, da vegetação. Tudo isso faz parte, são características naturais do planeta e são estudados dentro da geografia física. Não esqueçam disso, ok? A geografia humana, né, por sua vez, ela tem como objetivo principal o estudo da dinâmica da população. Né? Então ela já está dizendo tudo. A geografia humana, ela se refere aos seres humanos. Ela estuda principalmente essa questão populacional. Então ela vai estudar os países mais populosos, mais povoados, né? E aí ela vai falar da diferença dos dois, né? Vai criar aquelas pirâmides que vocês já devem ter visto, ou os que não viram vão ver ainda, vão começar a estudar as pirâmides etárias, né? Cada país possui uma pirâmide etária que vem explicando se a população daquele país é mais jovem, se é uma população que vive mais, que vive menos, que tem uma boa expectativa de vida, ou seja, que os idosos vivem muito mais tempo, né? Se houve por acaso uma redução daquela população por algum fator, né, externo, como uma guerra. Então, ou seja, a geografia humana ela se encarrega por estudar a população, a dinâmica populacional, a densidade demográfica, quantas pessoas existem por metro quadrado, né? Os países que são mais habitados, que são mais populosos, né? Ou seja, que tem uma quantidade de gente. Então tudo isso aí, por exemplo, a gente sabe hoje, né, qual país que tem a maior população do mundo, né? O Brasil é um dos países mais populosos do mundo. Então, ou seja, essas coisas a gente consegue saber através da geografia humana, que ela estuda toda essa dinâmica e consegue trazer para nós esses dados que são importantíssimos, entendeu? Então a gente estuda taxas de natalidade, quantos nasceram naquele ano, quantos morreram, qual foi a taxa de natalidade, de mortalidade infantil, ou seja, quantas crianças morrem, e esse resultado ele serve justamente para quê? Para que eu devo saber quantas crianças morrem até 1 ano de idade? Para saber por que elas morrem, se o sistema de saúde está fraco, está falho, se a pobreza daquele país é muito grande. Então, estudar a geografia humana tem toda essa dinâmica, né? E é extremamente importante, né? Para a gente, né? Para o estudo dos países, para que os países consigam até desenvolver políticas públicas para poder sanar aquelas dificuldades. A geografia econômica, ela, por sua vez, estuda todas as relações econômicas realizadas no mundo e os seus fluxos. Então, ou seja, ela vai estudar todas as questões econômicas, né? Ela vai estudar, por exemplo, os acordos que os países fazem. A gente estuda o Mercosul, que é um acordo econômico que existe entre os países aqui da América do Sul. Então vai estudar essas relações, né? O que pode, o que não pode nesse mercado, né? Então, como ele estuda essas relações econômicas, ele também vai estudar, por exemplo, desigualdades sociais, né? Eu quis trazer essa imagem aí porque ela mostra muito a questão da desigualdade social. São 4 imagens numa só, né? A primeira você vê duas pessoas pobres, né? Olhando, vislumbrando o mundo, né? Toda a riqueza, né, vislumbrada nesses prédios. Ao lado a gente tem aqui dorme uma vida, uma pessoa que dorme no chão, um morador de rua, né? Abaixo você está vendo 2 mulheres aparentemente muito bem vestidas, né? E ao mesmo tempo o contraste aí uma pessoa, um pedinte. Do outro lado, né, um mendigo. Do outro lado você já vê, né, um prédio gigantesco e do lado a favela, que são imagens tão comuns. Então, essas relações econômicas de desigualdade social, nessa transferência de renda, essa distribuição de renda, né, países pobres, países ricos, países capitalistas, países socialistas, toda essa dinâmica econômica também é estudada pela geografia. A geografia, na verdade, é uma disciplina muito ampla, né? Se você observar, ela estuda tudo, né? Então, você estuda, por exemplo, o impacto das guerras mundiais na economia,
né? A gente estuda, então tem muitos conteúdos, inclusive, que a gente estuda em geografia e também estuda em história, que aí a história vai mostrar toda essa questão histórica, né? Toda a conjuntura histórica daquela guerra, mas a geografia vai falar das relações econômicas que existiram, né? E que existem também entre os países hoje. Então vocês, por exemplo, quem está aí no ano, aí vai estudar a Guerra Fria, vai estudar, né, essas guerras mundiais, que também são estudadas em história, né? E para os alunos que ainda não estão estudando algo desse tipo, né, que são os séries menores, né, sexto, sétimo ano, ou até menos mesmo, quinto ano, vai começar a estudar essa geografia. Mas é importante saber que a geografia também se preocupa com essas questões econômicas. E agora eu trago aqui a geografia cultural, né? Talvez você nem imaginasse que a geografia também se preocupava com isso. Mas como ela se preocupa com todas as relações, né, que acontecem na Terra, então as relações culturais são extremamente importantes, porque todo povo tem a sua identidade cultural, é aquilo que torna aquele povo um povo, uma etnia, são as características daquele povo. E eu não falo de características físicas, eu falo de características culturais mesmo, a cultura, né, que identifica cada povo, né? O próprio termo identidade vem justamente disso, de me identificar. Então eu olho para o povo indígena, no caso no Brasil, e eles têm a identidade deles, né? Aqui no Brasil a gente é um país muito miscigenado, né, que teve influência de diversas nacionalidades, né, diversos povos, diversas culturas. Inicialmente a gente teve essa contribuição do negro, do índio e do branco europeu, mas depois a gente ainda teve muitos outros imigrantes que trouxeram diversas outras culturas, né? E que acabou criando a nossa própria identidade, a nossa identidade cultural. E quando a gente fala de regiões, né, cada região tem a sua identidade cultural. A geografia também se encarrega de estudar isso, né? De estudar a identidade cultural de cada povo, né? Você vai para o Oriente e você vê, né, como é a cultura de cada povo do Oriente, de cada lugar. A geografia também se encarrega de estudar isso, não é? Essa identidade cultural das pessoas e dos diversos lugares, né, no mundo. A geografia política, ela tem uma relação muito forte com a geografia econômica, né, das desigualdades. Ela tem uma forte relação, né, porque ela fala justamente sobre as relações de poder agora, né? Ela vai falar sobre as relações de poder político dos países, né? Por exemplo, a gente vê hoje o poder que os Estados Unidos têm sobre diversos outros países, né? Então ela vai estudar isso ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, a briga entre capitalismo e socialismo pelo poder, né? Pela hegemonia do mundo, né? Qual a potência que mais domina sobre o mundo, a Guerra Fria, né? Então, assim, que país, né, domina, partilhar a África, a partilha da Ásia, né? Durante todo o período de dominação aí sobre esses países e continentes, né? Sobre esses continentes, né? E muitos outros países. Então, a gente vai ver que a geopolítica, ela tem uma relação com a geografia econômica, mas ela estuda principalmente essas relações de poder. Eu até coloquei aí o mundo, né, as diversas nacionalidades, né, as diversas nacionalidades aí, todas elas com bandeiras, e na imagem ao lado aí eu já coloquei, né, já é como se fosse um globo terrestre e a disputa aí dos países, né, então você vê a Torre Eiffel, você vê, né, você vê o dragão chinês, né? E aí você vê os Estados Unidos, então você tá vendo aí uma briga, né? A Estátua da Liberdade, você vê aí uma briga, né? Pelo poder, né? Quem domina o mundo, né? Então a geopolítica, né? É um dos assuntos importantíssimos. O pessoal aí do nono ano, né? Que estuda para IF também, né? A geopolítica é um assunto muito, muito estudado, tá certo, gente? Para terminar, né, esse nosso bloco de aula, a gente tem a geografia médica. Pois é, geografia médica. Ela faz aí o mapeamento de todos os focos de doença e a sua distribuição no espaço geográfico. Então eu trouxe aí, né, ela mapeia, né, para nós aí os focos de doença. Eu trouxe aí, por exemplo, para você o coronavírus, né, um mapazinho do coronavírus, e aí ele mostra, né, os principais focos, né,
onde, lógico que esse mapa não está tão atual, né, não foi de ontem, então ele não está tão atualizado, mas ele está mostrando um mapa, né, de como a doença, né, está se manifestando e os principais focos da doença, né, os lugares com maior quantidade de foco de doença, né. Então, assim, isso é um trabalho também da geografia, né, é justamente mapear, fazer uma estatística, né, sobre os lugares que mais tem. No caso, eu dei o exemplo do coronavírus, mas eles podem mapear os países, né, e lugares que tem maior foco de AIDS, né, os países em que tem, ou que tem, por exemplo, que conseguiram erradicar determinadas doenças, como a malária, né? Então, eles conseguem fazer todo esse mapeamento dessas doenças. Também, a estatística está muito próxima da geografia, né? Então, por isso que a geografia consegue também entrar nesse campo, né, de mapeamento dessas doenças, desses focos de doenças, certo? Tanto para mostrar onde estão as doenças, né, e também onde elas foram erradicadas, onde elas foram eliminadas. Tá certo, gente? Então a gente conclui aí a nossa aula de hoje, uma introdução ao estudo da geografia, um conteúdo que serve para todas as séries, que é muito importante que a gente tenha, porque é um conhecimento básico, então é extremamente necessário. Nas próximas aulas a gente vai ver sobre outros temas específicos, tá certo, da geografia. Bom estudo para vocês!